Mas esse mês o pastor nos orientou a nós pensarmos, refletirmos, aprendermos sobre sonhos e planos. O pastor Ricardo compartilhou a semana retrasada, o pastor Leonardo a semana passada, e hoje eu quero também extrair alguns princípios que norteiam a nossa vida nessa questão de sonhos e planos. Esse tema é bastante sugestivo, por quê? Porque nós estamos virando o ano. E quando nós viramos o ano, nós fazemos sonhos e planos. Entendem? Faz sentido, irmãos? Né? Começo do ano, nós fazemos sonhos, fazemos planos. Então é um momento oportuno para nós termos uma compreensão do que a palavra de Deus nos orienta sobre esse tema. Eu gosto de pensar na virada do ano que eu tenho um livro ainda não escrito, um livro sem nada, e 12 capítulos, e cada capítulo para mim é um mês. Então eu tenho o capítulo janeiro, capítulo fevereiro, março e até dezembro. E eu peço que Deus me oriente, me conduza para que ao final desse livro escrito, que é o livro de 2026, onde eu sou coadjuvante, lógico que é Deus, o Espírito Santo, mas eu estou me colocando à disposição de Deus, que ao final desse livro eu possa ter engrandecido o nome do Senhor. Essa é a minha preocupação. Então nós temos um livro em branco, irmãos, está em branco, cada um de nós, e nós temos 12 capítulos, para nós escrevermos esse livro com as nossas atitudes, com aquilo que Deus nos permite fazer. Deixa eu fazer uma pergunta inicial para nós aqui, para nós começarmos a pensar. Como nós vamos falar de princípios bíblicos, eu vou ler bastante a Bíblia, tá bom? Existe uma idade limite para nós pararmos de sonhar? Existe um momento que nós falamos, eu já alcancei, e agora eu não quero continuar tendo sonhos, agora eu não tenho sonhos, agora eu não tenho mais planos, porque eu já estou numa condição. Existe um deadline, uma data limite que eu paro de sonhar? Vamos usar a palavra de Deus para entender o que ela nos orienta sobre isso. Quando nós falamos do mundo secular, e aqui eu estou falando de organizações, corporações, e eu trabalhei 45 anos no mercado de trabalho, em organizações, instituições. Quando nós falamos de sonhos para esse grupo de pessoas, normalmente, devido à influência secularizada que existe, eles vão falar assim para nós: qual é o seu sonho? Você pergunta, eles vão falar assim: eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida próspera, eu quero uma vida produtiva, eu quero uma vida de realizações. Eles vão responder isso. Mas nós temos princípios, que é a palavra de Deus, que norteiam os nossos sonhos, que norteiam as nossas aspirações, que norteiam como nós temos que enxergar e praticar, já que nós entendemos que a palavra de Deus é o nosso livro de fé, regra e prática. Então é a palavra de Deus que tem que nos orientar, tem que nos nortear, inclusive na questão de sonhos e planos. É a palavra de Deus que tem a palavra única e final sobre essas questões. Afinal de contas, o que é vida feliz? Vamos pensar sobre vida feliz, segundo a palavra de Deus. É ter uma vida cristã genuína, santidade, contrição, confissão, e o texto que nos norteia está lá no Salmo de número 32, e eu vou ler aqui alguns textos a partir do verso 1.
Olha o que a palavra de Deus fala, o que é vida feliz para nós. Porque como o mundo vê o que é vida feliz, não está baseado na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala para nós o que é vida feliz? No verso 1 começa assim, ó: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Olha o que é vida feliz. É ter as nossas transgressões perdoadas. Como é feliz. E continua: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Olha o que é vida feliz. O verso 9: não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Olha o que a palavra de Deus nos orienta sobre o que é vida feliz. Nos orienta que nós temos que é aquele que tem as suas transgressões perdoadas, aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então tem uma vida cristã genuína, de santidade, contrição, confissão. Coloque Deus em primeiro lugar e no centro da sua vida. Você quer uma vida feliz? Coloque Deus no centro e como prioridade na sua vida. E o Salmo de número 3 nos ajuda a entender isso. Bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Colocar Deus em primeiro lugar. Vida feliz. Busque e olhe sempre ao ou para o Senhor. Salmo de número 34. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Vida feliz? Olhe para o pastor. Não, olhe para o Senhor. Olhe para o Rui. Também a gente fica feliz. Mas olhar para o Senhor, isso nos dá felicidade. Isso que é vida feliz. Buscar e olhar para o Senhor. Faça do Senhor o seu refúgio e fortaleza. Você quer ter uma vida feliz? Faça do Senhor o seu refúgio e fortaleza. Salmo de número 34, verso de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Você quer ser feliz? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, ou seja, feliz o homem que nele confia. Vida feliz. Esses princípios, esses conceitos são bastante diferentes do que o secularismo tenta impor para nós como verdade absoluta. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós também vivemos nesse mundo. E se nós não tomarmos os devidos cuidados, esses conceitos seculares do que é vida feliz começam a ditar o ritmo para mim e para você do que é ser vida feliz, contrários ao que a palavra de Deus nos orienta. Vida feliz, então, é ter uma vida cristã genuína, colocar Deus em primeiro lugar e no centro da nossa vida, é buscar e olhar sempre para o Senhor, é fazer do Senhor o nosso refúgio e fortaleza. Vida feliz. Vida próspera. Se você perguntar, o cara falou: eu quero uma vida próspera. O que a palavra de Deus fala sobre o que é
vida próspera, ter uma vida próspera, ser próspero. Salmo de número 37. Como eu disse, a gente vai ler bastante versículos para nos ajudarem a ter uma compreensão bem exata do que a gente quer compartilhar com os irmãos. Salmo de número 37. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega, vida próspera. Você quer vida próspera? Deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso que é uma vida próspera. Quando o Senhor é quem nós nos preocupamos, é quando nós temos no Senhor o nosso porto seguro, o nosso castelo. Vida próspera e vida produtiva. Eu quero ter uma vida produtiva. O que a palavra de Deus nos orienta sobre vida produtiva? E eu quero ler então o Salmo de número 1, ou fazer menção ao Salmo 1, e diz assim: não se aconselhe com os ímpios, pessoas maldosas, pessoas de má índole, contrários à palavra de Deus. Vida produtiva. Não ouça pessoas que são contrárias à palavra de Deus. Não dê ouvidos. Não se envolva com esse tipo de comportamento, porque isso vai nos impedir de ter uma vida produtiva. Não imite os pecadores. O que é imitar os pecadores? Esse é um modo de agir, de ser, de falar, o seu caráter, e por aí vai. Não se junta aos escarnecedores. Vida próspera. Faz da palavra de Deus o seu conselho e seu maior prazer. Vida próspera. Então nós estamos falando do que é vida feliz, do que é vida próspera, do que é vida produtiva. Agora, isso é vida produtiva. Salmo de número 1. Você quer uma vida produtiva? Produzir coisas boas? Salmo de número 1. E uma vida de realizações. Eu quero ter uma vida, um ano de realizações. Como que a palavra de Deus nos orienta o que é uma vida de realizações? Josué, capítulo 1, no verso 6 e 8. Vida de realizações. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido. Vida de realizações? Você quer ser bem-sucedido? A palavra de Deus nos ajuda a entender como que nós podemos ter uma vida de realizações, sermos bem-sucedidos, nos esforçar, ter bom ânimo. Verso de número 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele, o livro, está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem
sucedido. Quer uma vida de realizações? Josué, capítulo 1, verso de 6 a 8. Uma vida de realizações. Isso é o que a palavra de Deus nos ajuda a entender. Então, no entendimento desses versos, reside um dos maiores segredos para a realização de sonhos e planos. No conjunto desses versos, reside um dos maiores segredos para a realização dos sonhos e planos, não de homens, mas de Deus nas nossas vidas. Quer uma vida feliz? Quer uma vida próspera? Quer uma vida produtiva? Uma vida de realizações? A palavra de Deus nos ajuda a entender o que são essas coisas e como nós devemos proceder. Certo é que alguns irmãos nossos entenderam assim, por exemplo, José, Davi, Salomão, Daniel, Jó, Ana e outros, entenderam esses segredos e se aplicaram a viver essas coisas, aplicaram o seu coração a viver conforme a orientação da palavra de Deus. Queridos, por mais maravilhoso que você, seu plano, sonho sejam, nós precisamos entender e aprender que nós temos que nos render e render os nossos sonhos e planos ao Senhor. Nós temos que entender e aprender isso. Provérbios 16, a partir do verso 1, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e Ele concederá, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, voltando àquela pergunta que eu fiz, até quando que eu tenho que ter sonhos? Se eu perguntar isso para uma pessoa do mercado de trabalho, ele vai falar: não, eu já me aposentei, já não tenho mais aspirações nenhuma, agora eu quero desfrutar. Agora, e nós, crentes? Até quando que nós temos que continuar sonhando? Temos que continuar, porque nós não sonhamos para nós sonhamos para Deus. Nós queremos que os sonhos de Deus se realizem em nós e através de nós. A vida feliz para nós é agradar ao Senhor. Uma vida produtiva para nós é agradar ao Senhor. Uma vida próspera é honrar ao Senhor. Uma vida de realizações é ter Deus como o nosso objetivo primeiro e único. Até quando que eu tenho que continuar sonhando? Enquanto estivermos vivos, porque o nosso sonho é servir ao Senhor, é agradar ao Senhor. Se eu tivesse que dar um tema, e depois o Guilherme vai me perguntar: pastor, qual o tema da mensagem? Eu diria: sonhando com os olhos abertos, à luz do que a palavra de Deus nos orienta, com os pés no chão. Vamos incrementar: sonhando com os olhos abertos, com os pés no chão. O que a palavra de Deus determina para mim? Porque a gente é bombardeado por conceitos que o mundo prega e os defendem de forma intensa e feroz e com muita intensidade. E nós temos que ter esses princípios muito bem claros na nossa vida, para isso não abalar, não roubar de nós princípios que são eternos e que nos ajudam a continuar a nossa vida cristã.
É interessante a passagem do livro de Tiago, capítulo 4. O livro de Tiago, ele diz assim no capítulo 4. Reflete muito bem a situação de nós, seres humanos, de um modo geral. O texto diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Desses sonhos que vocês têm? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreai, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Isso é o que o mundo pensa em relação aos sonhos. Totalmente contrário ao que a palavra de Deus traz à luz para nós. Então, a pergunta que a gente faz aqui é: o que eu devo fazer então? Diante de tudo isso, o que eu devo fazer? Apresentar a Deus nossos anseios, vontades, planos, mas lembrando-se sempre, seja feita a tua vontade. Essa é uma frase importantíssima para a nossa vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pedir que cumpra em nós os planos e nos conduza nesses planos. E algumas ações práticas, eu coloquei aqui algumas ações práticas para nós. Quando os meus sonhos e planos estão pautados pela palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus são esteios, regulamentam o trilho que eu devo caminhar, eu entendo que a submissão e entrega da minha parte a Deus tem que ter a submissão e a entrega. Entregar os sonhos e planos a Deus é crucial para que Ele nos guie e nos faça frutificar. E Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Submissão e entrega. Ação prática. Ação prática. O que eu tenho que fazer? Ação prática. Submissão e entrega. Me submeter à vontade de Deus e entregar a minha vontade a Deus. Outra ação prática. O que é processo e propósito? Saber que sonhos não acontecem imediatamente. Exigem fé, paciência e um processo para cumprir. Lembram-se de José? O processo aconteceu. José foi sendo trabalhado e ele foi confiando em Deus. Me impressiona a vida de José. Se nós fizermos um recorte da vida de José, quando o seu Senhor o escolhe para servi-lo, o processo de escolha é mais ou menos assim: e viu o seu Senhor que José era próspero em tudo que fazia, que Deus o abençoava, que Deus era com ele, e por aí vai. Aos olhos daquele Senhor, José era extremamente competente, era tipo o rei Midas da mitologia, tudo que ele colocava a mão prosperava. Só que isso é um recorte da vida de José. José é o mesmo camarada que foi traído pelos seus irmãos, pela sua família. E não é que ele foi traído por 5, 6, ele foi traído por 11, ou seja, 100% dos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Então o processo, eu tenho que entender que o processo, Deus está no controle, que Deus está olhando todas as coisas. Ações práticas.
O processo e o propósito estão nas mãos de Deus. Eu preciso ter ação e perseverança. É preciso trabalhar duro e não desistir, mesmo diante dos obstáculos ou até pessoas que tentam abafar os nossos sonhos. Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ação e perseverança. Até quando que eu tenho que continuar sonhando? Tenho que continuar sonhando, porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Fé e confiança. Não parar de sonhar é viver. Alguns dizem que os cemitérios estão cheios de sonhos enterrados. Esse texto me chama a atenção, ou esse princípio, e me fez recordar, ir lá para o livro de Gênesis, capítulo 26, e eu vou ler, eu acho que vocês vão lembrar esse texto ao coração de vocês. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reebote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Irmãos, nós não podemos parar de sonhar, de querer fazer a vontade de Deus, de querer que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e através da minha vida. Ainda que filisteus queiram porfiar, guerrear, impedir que eu realize esses sonhos na minha vida. Quais são os sonhos na minha vida? Os sonhos de Deus na minha vida e através da minha vida. E aqui a gente vê que Isaque desentulhou todos aqueles poços que o seu pai havia aberto. Ainda que pessoas lutaram para que não fossem abertos. Nós temos inimigos, irmãos. Nós temos inimigos espirituais que querem roubar de nós esse sonho de querer continuar fazendo o que agrada o coração de Deus. O que é a vontade de Deus para nós, nós temos inimigos. E esses inimigos são ávidos e são fortes. Não achemos que são fracos ou infrutíferos. Nós temos inimigos, mas nós temos que continuar batalhando para que a vontade de Deus se cumpra através das nossas vidas. Por isso, um dos inimigos, cuidado com os nossos sonhos. Cuidado, porque o sonho errado pode nos tirar do caminho ou daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não pare de sonhar os sonhos de Deus. Não pare de sonhar. Continue sonhando. Até quando eu tenho que sonhar? Eu como crente, tenho que continuar sonhando, porque o meu sonho é fazer a vontade de Deus na minha vida. Uma vida feliz, eu sei o que é uma vida feliz. Eu sei o que é uma vida próspera. Eu sei o que é uma vida produtiva. Eu sei o que é uma vida de realizações. Sonhar os sonhos de Deus e permitir que os sonhos de Deus aconteçam na minha vida e através da minha vida. Por isso, não pare de sonhar. Não pare de sonhar.
E para terminar, o Salmo de número 37, verso 4, diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor. Tenha o Senhor como ponto principal na sua vida, e Ele concederá o que deseja no seu coração. Vocês conseguem perceber que quando a gente fala de sonhos e planos, nós que somos crentes e que acreditamos que a palavra de Deus norteia todas as áreas da nossa vida, não tem como tirar Deus dos nossos sonhos e nossos planos. Muito pelo contrário, os nossos sonhos e nossos planos é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. E Ele, em contrapartida, em nós, quando nos propomos a fazer isso, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, Ele até concede, em sendo lícito, porque se nós queremos agradar a Deus, nós não vamos querer nada ilícito. Ele até concede o que deseja o nosso coração. Sonhos e planos. Continuemos sonhando, continuemos tendo planos. Sonhos e planos que engrandecem, exaltam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na minha vida, na sua vida, em nome do Senhor. Amém.